A graça e a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus e aleluias. Como é bom estarmos na casa do Pai. Eita glória, o trem tá bom demais aqui, viu? Eita glória, já teve aquela sensação assim que você não queria que acabasse? Né? Eu tô assim ultimamente, eu venho para a igreja, tô quase trazendo minha cama e meu colchão para cá, né? Rapaz, é tremendo o que está acontecendo aqui, é mistério e mistério, todo dia é um mistério, né? Glória a Deus por isso. Eu fico muito feliz porque para a gente é um prazer servir a Jesus, para a gente é um privilégio poder amar Jesus, para a gente é um privilégio poder sonhar em um dia tocar a face do Senhor, olhar os olhos do Senhor, contemplar a beleza e a formosura de Deus. É algo que não tem preço, irmãos, mas Deus nos deu pela sua graça, a multiforme graça do Senhor. Quero aproveitar esse momento e conhecer os nossos visitantes. Tem algum visitante aí? Estou vendo ali atrás, não levantou, é porque já é membro da igreja já, vou profetizar, tá? Amém, glória a Deus, né? Tem mais algum visitante? Quem não levantar, eu vou profetizar que não vai sair daqui mais, tá bom, irmãos? Então vamos abençoá-lo, vamos lá? A bênção do Senhor seja sobre vós, nós vos abençoamos em nome do Senhor Jesus, amém. Essa igreja ama você, volte sempre e sinta-se à vontade em nosso meio. Queridos, é muito bom estarmos na casa do Senhor, muito bom podermos entoar louvores de adoração ao nosso Deus, pois Ele é maravilhoso, Ele é santo, só Ele é digno de receber o nosso louvor e a nossa adoração. E eu quero convidar os amados a abrirem suas Bíblias em Gênesis capítulo 25, a partir do verso 24, um texto muito conhecido dos amados, mas eu faço questão de ler esse texto nessa noite. Essa mensagem, irmãos, eu ouvi de um pastor chamado Josué Valando, da Igreja Batista Atitude. Há alguns dias atrás eu estava olhando algumas mensagens e me deparei com essa mensagem, achei fantástica. E hoje, enquanto estava meditando na palavra, me veio ao coração essa mensagem daquilo que eu aprendi ali através desse grande servo do Senhor. Gênesis capítulo 25, a partir do verso 24 em diante. À medida que você encontrar em reverência a palavra de Deus, quero convidá-la a se colocar em pé para que possamos ler o texto sagrado. Diz assim, a partir do verso 24: Cumpridos os dias para que desse à luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaque de 60 anos quando Rebeca lhes deu à luz. Cresceram os meninos. Esaú saiu perito caçador, homem de campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaque amava Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Tinha Jacó feito um cozinhado. Quando esmorecido veio do campo Esaú e lhe disse: Peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Disse Jacó: Vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: Estou a ponto de morrer. De que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: Jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado pelo teu Santo Espírito que está entre nós aqui nessa noite. Obrigado pela tua presença, meu Deus, meu Senhor. Obrigado, Senhor, Criador dos céus e da terra, por se fazer presente. Obrigado, Deus Filho. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nosso meio. E nós queremos te pedir, ó Pai, que o teu doce Espírito, o Espírito Santo do Senhor, com o qual fomos selados pelo Espírito Santo da promessa, te pedir, ó Pai, que o Senhor venha ministrar a tua palavra aos nossos corações, da forma, ó Deus, que venha lhe trazer prazer, da forma que venha lhe agradar, Senhor. E te pedimos que o Senhor seja com cada um dos teus filhos e filhas aqui nessa noite, e derrama, ó Pai, da tua unção, do teu poder sobre as nossas vidas, para que possamos sair daqui com as nossas forças
forças renovadas no Senhor, com as nossas cabeças erguidas, na certeza, ó Pai, de que somos mais que vencedores em Cristo Jesus, e que o Senhor nos chamou para vencer, e que Tu és um Deus de promessa. Tu não és filho do homem para que minta, nem para que se arrependa. Porventura, tendo o Senhor prometido, o Senhor fará nas nossas vidas, pois nós sabemos que o Senhor é o mesmo Deus, de ontem, de hoje e de eternamente, pelos séculos dos séculos Tu és Deus, e por isso, ó Pai, nós glorificamos e exaltamos na beleza da Tua santidade, no nome que é sobre todo nome, no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém e amém. Podeis assentar, amados. Eu sei, queridos, que é muito interessante, porque nós sabemos que nós vivemos num mundo consumista, no mundo onde quase tudo tem um preço, no mundo onde quase tudo tem valor. E é muito interessante, porque eu queria perguntar para você hoje, se eu pudesse perguntar para você, se você pudesse responder, eu lhe faria uma seguinte pergunta hoje: qual é o seu valor? Quanto que você vale? É possível avaliar o seu preço? É possível dar um valor para a sua vida, para a sua pessoa? Qual é o preço que você tem visto em você? É possível alguém olhar para você e dizer: não, vale tanto, custa tanto? A palavra do Senhor nos fala aqui, que nós conhecemos bem essa história. Isaac, então, a Bíblia diz que Isaac ora durante 20 anos. No início do capítulo nós podemos perceber que ele começa a orar pela sua esposa quando ele tinha 40 anos de idade. Ela era estéril, não poderia ter filhos, e aí ele começa a orar ao Senhor pela vida da sua esposa. E a Bíblia diz aqui que quando era Isaac da idade de 60 anos, nasce então 2 filhos, Esaú e Jacó. Os dois brigavam no ventre, eles estavam discutindo quem ia sair primeiro, não era assim? Os dois no ventre agora estavam decidindo aí quem vai sair primeiro. E a Bíblia diz então que Esaú sai primeiro, numa distância assim de milésimo de segundo, talvez alguns minutos, talvez segundos, talvez milésimos de segundos, mas o certo é que Esaú nasceu primeiro. E por ele nascer primeiro, a Bíblia diz que ele tinha um direito, ele tinha direitos inegociáveis naquela época. Naquela época nós sabemos então que os pais tinham total autoridade sobre a sua casa, as mulheres não tinham vez naquela época, e nós sabemos então que o primogênito, ele tinha direito em porção dobrada da herança. Se o patrimônio da família então fosse 300 mil, o filho mais velho, numa casa de 2 filhos, ele receberia 200 mil, e o filho mais novo ficaria com 100 mil. E não só isso, mas ele também poderia determinar, ele poderia participar das reuniões, ele poderia decidir a situação da família, ele poderia tomar algumas decisões. Se isso acontecesse no dia de hoje, resolveríamos alguns problemas, mas encontraríamos outros, não é assim? Uma família onde tem muita gente, tem muita herança para dividir, é problema, a gente sabe disso. Mas naquela época o filho mais velho era o responsável, o filho mais velho é que batia o martelo, o filho mais velho é que decidia o que fazer. E nós sabemos então que isso era algo de valor, era algo precioso, era algo inestimável, incalculável hoje, financeiramente. O direito que aquele filho mais velho tinha sobre o filho mais novo, tinha sobre a sua família, tinha sobre a sua casa. Ele era respeitado, ele era então, quando as pessoas olhavam para ele, viam a autoridade do seu pai. E nós sabemos então que Isaac era filho de Jacó, um homem de posses, um homem a qual se tornou amigo de Deus, um homem a qual Deus fala com ele, diz: ei, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação, você será uma bênção, quem te abençoar eu abençoarei, quem você amaldiçoar eu amaldiçoarei. Ele era filho então de de Abraão, e nós sabemos então que ele tinha então um legado. Mas aqui acontece algo nessa história. Esaú então, a Bíblia diz que ele era perito caçador, ele era um homem do campo, era um homem do mato. A Bíblia faz questão de dizer que ele era esse homem que amava caçar, que amava então ir lá buscar a sua caça. E a Bíblia diz então que o seu pai o amava mais do que o outro. Já começa um problema aqui em família. O pai amava mais o filho mais velho, Esaú, que era do campo. A mãe então amava mais Jacó.
Rebeca então fazia questão de amar Jacó e dizia: não, meu queridinho, meu filhinho. E aí Jacó, a Bíblia diz que ele era pacato. Pacato é um termo usado como se dissesse assim: ele era o homem da cidade, ele era o homem da casa, ele era o homem que não gostava do campo, ele não era o homem de ação como Esaú. Mas a Bíblia diz então que a sua mãe o amava, a sua mãe então ficava em casa. E eu fico pensando nas conversas da mãe: ei, por ela gostar mais de Jacó, ela diz assim: poxa, por que você não ficou com o direito da primogenitura? Gosto tanto de você, meu filho. E aí começou os problemas. Mas aqui nós percebemos então que começa a haver algo. Um dia então Esaú chega cansado, exausto do campo. Imagina aquele dia que você está lá no mar, como a história de Pedro. Eles tentaram pescar a noite toda, lutaram a noite toda, mas não pegou peixe nenhum. E aí Esaú então chega sem a caça, chega sem o pão de cada dia, chega cansado, desanimado dentro de casa. E aí ele olha para aquela situação e a barriga estava dando nó, a barriga estava desesperada, roncando de fome. Imagine você assim. Todos nós já ouvimos aquela expressão quando a pessoa diz assim: eu estou morrendo de fome. Não já? Mas aqui, ele diz então que quando ele chega na casa, Jacó estava preparando aquele guisado. O homem virou o homem da cidade, o homem pacato de dentro de casa. A mãe ensinou o homem a cozinhar. Imagina aquele cara prendado em mulheres para casar, Jacó, dentro de casa, sossegado. A mulher não ia preocupar se ele ia lavar as louças, se ele ia fazer o rango, né? Ponto positivo aí de Jacó. Mas só que algo acontece aqui. O cozido, aquele guisado, por isso que ele chama Edom, porque quer dizer vermelho. Aquele cozido, então, aquele cheiro, então, quando Esaú entra, aquele cheiro toma conta do ambiente. Esaú chega então desesperado: não, eu quero comer um pouco desse guisado, eu quero comer alguma coisa daí, eu quero que você me dê. Jacó, como não é besta, diz: não, peraí, eu posso te dar um pouco do meu guisado, eu posso te dar um pouco do cozido aqui, mas tem uma coisa que eu quero de você. Eu quero que você me dê o seu direito de primogenitura. Você pode falar: não, ele pensou na hora, não, isso é besteira. Aí ele disse: ei, mas eu estou morrendo. É como se ele dissesse: eu estou morrendo de fome. De que me serve o direito de primogenitura? O pai estava vivo ainda, a mãe estava viva ainda. O que ele ia fazer? Não podia fazer nada. Ele não poderia vender os bens, ele não poderia passar à frente, ele não teria autonomia para decidir nada ainda. Mas então ele falou: não, isso não me presta para nada, não me serve para nada, e eu vou vender o meu direito de primogenitura. Por quanto? Balela, um prato de lentilhas. Ele vende então o seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas. E aí eu pergunto para você: quanto você vale? Porque nós sabemos que ele vende então o direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Aí você diz: o que é que isso tem a ver? Tudo a ver, tudo a ver. Tem pessoas que trocam e vendem o seu casamento por causa de uma noite no motel. Tem pessoas que trocam a sua esposa íntegra, uma mulher decente, uma mulher honesta, por uma noite de um dia de relacionamento sexual ilícito. Tem pessoas que trocam a sua família, sabe por quê? Por nada, por balela, por preço de nada. Vergonha para a igreja, vergonha para a família, vergonha para a sua casa. Ele trocou o seu direito por um prato de lentilhas. E muitas pessoas trocam, sabe por quê? Um copo de cerveja, uma garrafa de uísque, uma noite com uma pessoa que acabou de conhecer, diz: não, eu vou trocar por isso. E aí eu pergunto: qual é o seu preço? Qual é o seu valor? Qual é o seu valor? Você diz: não, isso não acontece. Acontece todos os dias. Todos os dias acontece. As pessoas se perdem nas noites. As pessoas às vezes vão para uma boate, vão então para um jogo qualquer, vão para uma diversão qualquer, e aí daqui a pouco estão trocando toda a sua vida. Não estou falando ainda da eternidade, vamos chegar lá, mas está trocando coisa preciosa, coisas de valores. Aqui fala do direito de primogenitura, mas trocam a casa, trocam os filhos, trocam a sua esposa, trocam uma vida de respeito, de valores, por um prato de lentilhas, por coisas que não têm valor, por nada.
E aqui nós percebemos então, aí você fala, não, mas por que isso acontece? Nós sabemos que quantas pessoas fazem isso. Quantas pessoas. E aí eu pergunto para você, por que as pessoas fazem isso? Por que Jacó fez isso? Por que Esaú, fez isso? Observe, ele valorizava a primeira coisa. Ele estava valorizando mais as suas necessidades do que qualquer outra coisa. Ele valorizou mais as suas necessidades do que qualquer outra coisa. O que eu quero dizer com isso? Tem pessoas que são assim. Às vezes, então, já tem aquele caso onde muitas vezes a mulher fala, não estou achando ninguém para casar, tem muito tempo solteira, vou pegar o primeiro que aparecer. Vou pegar o primeiro que aparecer. E o pior, tem umas que ainda costumam falar assim, não, se eu não arrumar um marido até tal tempo, eu vou arrumar um filho de qualquer jeito. Piorou ainda mais. Porque nós sabemos então que ela não está preocupada. Ela vai ter, aquele filho vai ser um filho sem pai, e vai ter uma mãe sem cabeça para administrar. Vai ter uma mãe sem estrutura, uma mãe que não consegue então educar um filho, e agora ela quer educar sozinho, um filho sem pai. E às vezes as pessoas estão trocando Deus por qualquer coisa. Não só aqui especificamente, mas existem pessoas que dizem, não, é por conta da minha necessidade. Será que não tinha uma banana para ele comer? Será que não tinha uma maçã para ele comer? Será que não tinha nada para sair e chegar? Não, ele poderia dizer, vai para o inferno com essa sua proposta, com essa sua ideia. Muitas vezes você tem que dizer para o diabo, eu te repreendo em nome de Jesus, sai daqui com essa proposta enganosa, saia daqui, eu não aceito isso. Você tem que ter autoridade em nome de Jesus para dizer, eu não aceito, eu não vou viver desse jeito, eu recuso a viver uma vida de falsidade, uma vida de idolatria. Você precisa ter peito para assumir isso. Ele não pensou nas consequências. Não só isso, mas tem pessoas que trocam o seu caráter, a sua idoneidade, por dinheiro fácil. Às vezes as pessoas dizem, não pastor, eu estou precisando de dinheiro, a primeira coisa que pintar eu vou fazer. Aí vai vender droga, aí vai vender cachaça, aí vai fazer aquilo que é ilícito. Não pastor, a primeira proposta que vem, aí vem um político com uma proposta enganosa e tu cai. Não é assim? Por causa da minha necessidade, do meu desespero. Quanto você vale? Vai pensando, quanto você vale? Não só isso, mas no seu relacionamento. E aí depois não adianta reclamar. Vai reclamar o que para Deus, se você escolheu? Vai reclamar de que para Deus, se você decidiu? Então nós percebemos aqui que muitas pessoas não entendem isso. E aí muitas vezes você fala, não, na sociedade, na igreja, às vezes qualquer probleminha diz, não, eu sou um super crente, eu não vou naquela igreja mais não. Ninguém lá é santo, né? E aí eu estou numa altura de santidade lá em cima. E aí qualquer probleminha você diz, não, eu vou sair da igreja. Vai para onde? Vai ficar onde? É isso que nós precisamos entender. E aqui ele troca, a primeira coisa que eu falei, ele valorizou mais as suas necessidades momentâneas. Quantas pessoas que valorizam mais o momento, e aí você valoriza o momento agora e perde a sua eternidade toda. Outro detalhe, às vezes as pessoas só têm um plano do fim, não é? Nunca tem um plano do início, do meio e do fim. Outra coisa que nos chama a atenção, por que será que Esaú fez isso? Uma segunda coisa, ele perdeu a visão das armadilhas da vida. Perdeu a visão. Ele perdeu a visão dos perigos que estava envolvido. Ele perdeu a visão das ciladas que o diabo estava armando. Ele perdeu a visão de tudo aquilo que estava acontecendo com ele. Perdeu a visão. Todos nós sabemos que muitas vezes nós fomos projetados na vida para ter valor. Aí você fala, não é verdade, é verdade. Quando você estava na escola e porventura você não era bem em uma matéria, alguém dizia, não, esse aí é burro, não vai ter sucesso não. Não é assim? Esse aí é fraco. Para você ser bom, para você se qualificar, para você ser alguém de sucesso, você tem que ser bom em tudo. Mentira.
Nós sabemos de pessoas que são analfabetas. Às vezes o próprio cara que é dono da faculdade, que paga o teu professor, às vezes aonde ele foi mal numa matéria, ele nunca foi bom, nunca gostou de química, mas ele sabe administrar, ele vai prosperar. Você precisa saber que tem coisas que Deus nos dá um talento diferente. Já parou para pensar nisso? Eu achei interessante porque ele diz assim: tem Neymar. Neymar é um excelente jogador de futebol. Bota uma bola no pé de Neymar que ele vai fazer gol. Bota um bisturi na mão dele, vê se ele consegue fazer alguma cirurgia. Às vezes só de olhar para o sangue já está desmaiando. Tem pessoas que têm um dom nato, uma autoridade dada por Deus para fazer algumas coisas. Tem pessoas que muitas vezes você conhece gente assim. Eu sei que você conhece, gente que estuda, que passa em tudo quanto é concurso público. Passa em tudo. Às vezes ganha dinheiro, mas não sabe administrar, a vida está uma merda. E aí tem aquela pessoa que muitas vezes o próprio irmão nunca estudou mal até a quarta, quinta série, mas aí o cara cria um império e fica rico, muda de vida. Tem coisas que a gente precisa entender, que não depende de mim, de você. Tem pessoas que têm uma vocação, têm um dom, têm uma especialidade dada por Deus, mas Esaú perdeu a visão. Ele não calculou as armadilhas, ele não calculou os problemas. Tem coisa na nossa vida que a gente tem que aprender a calcular. Quando você é casado, você precisa entender: casal tem que olhar um para o outro, tem que respeitar um para o outro, tem que amar um ao outro, tem que fazer sexo, tem que fazer sim. Mas se você casou para quê? Tem coisas que não dá para esconder, tem coisas que não dá para ocultar. Mas o errado é aquele que não casou e quer fazer. É aquele que não ainda oficializou o relacionamento, mas quer fazer. Você não está calculando. O apóstolo Paulo, é interessante que o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 7, ele diz lá no versículo 28, se não me falha a memória, coloca aí. No verso 1 ele diz: bom seria que o homem não tocasse mulher, mas que ele não tocasse mulher, mas por conta então da prostituição, cada um tem a sua, cada marido tem a sua mulher. Mas no verso 28 ele vai dizer assim: olha, quanto às virgens, mas se te casares não pecas, e se a virgem se casar não peca, todavia as tais terão tribulações na carne, eu queria poupar-vos. Ou seja, não é uma escolha, não é uma determinação, você tem que decidir se casa ou não. É bom seria se não casasse, mas se você quiser, permaneça virgem, permaneça pura. Às vezes você pode encontrar um outro lugar que vai dizer: não, pastor, não tem problema, hoje está tudo liberado, hoje, se possível for, faz até um test drive antes do casamento. Aqui nós não pregamos isso, nós pregamos a Bíblia, nós pregamos a palavra, nós pregamos aquilo que o Senhor nos ensina. Mas se você quiser viver outras coisas, vai para fora, sai da igreja, vai viver a sua vida, como diz em Apocalipse: ou sejas quente ou frio, se fores morno, vomitar-te-ei. Ele faz questão de dizer: você precisa tomar uma decisão. E quantas pessoas têm perdido a visão? Tem perdido a visão de família, tem perdido a visão de relacionamentos, tem perdido a visão daquilo que é igreja, não sabem calcular os riscos a qual eles estão inseridos. Casamento tem que ter carinho, casamento tem que ter amor, casamento tem que ter diálogo, casamento tem que ter respeito. Ninguém mandou você casar, mas se casou, saiba que você tem que estar preparado para isso. Saiba que você tem que dar atenção para o seu esposo. A Bíblia diz: salvo em consentimento das duas partes, para que o diabo não se apodere da sua relação. É o que a Bíblia diz, mas hoje nós queremos fazer do nosso jeito. O jeitinho brasileiro quer dar um jeitinho até na Bíblia agora, né? Hoje acontece muito isso. E uma outra coisa que nos chama a atenção: Esaú não sabia qual era o seu real valor. Por que alguém faz isso? Por que alguém vende o direito de primogenitura? Por que ele fez isso? Já parou para pensar? Talvez eu e você já passamos por uma situação assim. Já passamos por isso. A primeira coisa que eu falei foi que ele valorizou mais as suas necessidades momentâneas. A segunda coisa que eu falei é que ele não soube calcular os riscos das armadilhas do diabo. E uma terceira coisa, ele não soube identificar qual era o seu real valor.
Tem muitas pessoas que não sabem quanto elas valem. Aí você me pergunta, sabe por que não sabe? Porque às vezes você perguntou para aquele namorado canalha que você arrumou quanto você valia. Aí ele te trocou pela irmã sua, sabe? Trocou pela sua irmã, que era um cafajeste. Aí ele troca você pela sua irmã, e aí depois a sua irmã te dá um pé na bunda dele. Aí ele volta para você de novo, te querendo. Ele volta para você e diz, aí você diz, é porque ele me ama. Porque ele me ama. Você está enganando quem? Está enganando quem? Depois que você comprou o problema, não tem mais solução. Não há mais uma forma de resolver, de devolver o problema. Você decidiu. Aí você está encalhado e diz, não, eu vou pegar porque não tem jeito. Não é assim que funciona. Para você, muitas vezes pergunta o seu valor para a pessoa que não te valorizou, para a pessoa que te abandonou, para a pessoa que te rejeitou. Agora acontece também com pessoas de forma diferente. Como assim? Existem pessoas que trabalham a vida toda numa empresa, e aí chega falando mal do patrão e diz assim, meu patrão é ruim. Ô cara ruim, aquele lá não presta não vale nada. Tem, aí você pergunta, tem quantos anos você trabalha com ele? Ah, tem 10 anos, 15 anos. Aí o cara diz, ele não presta. Pior é você que está falando mal dele. Pior é você, por que você não pediu para sair? Ah, porque ele não está me valorizando, porque ele não me valorizou. Será que você de fato tem valor nesse sentido? Será que você já fez alguma coisa para mudar de vida? Será que você já despertou para essa situação que você está vivendo? Então você precisa entender e perguntar para quem qual o seu valor. Não é o patrão muitas vezes que te valorizou, não é o seu namorado que não te valorizou, muitas vezes é a própria família que às vezes fala mal de você, os próprios irmãos que falam mal de você, muitas vezes é um tio, uma tia distante que tem a mania de querer contar detalhes da sua vida e falar os seus podres quando era nova. Não é essa pessoa que você deve perguntar qual é o seu valor, mas você deve perguntar para Deus qual é o seu valor. Só Deus sabe o seu valor, porque foi Ele que te criou, foi Ele que te formou, foi Ele que sonhou com você. No Salmo 139, a partir do versículo 13, já me entregou até um papelzinho aí, na quarta-feira. O salmista diz o quê? Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste do seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Ele faz questão de dizer, e os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, entritecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. Ele diz que é preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles, se os contassem, excede os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomaram, ó Deus, desse escape do perverso, apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra mim, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, não abomino os que contra ti se levantam. Aborreço-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. Verso 23, ele diz, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, ó Deus, e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Você precisa perguntar para aquele que te formou, para aquele que sonhou com você. Lembra de Provérbios capítulo 31? As palavras ao rei Lemuel da sua mãe, verso 2, se não me falha a memória. Ele diz, como filho meu, como filho do meu ventre. Observe como ela fala. Ela está dizendo, ei, você é um filho meu, eu idealizei você, eu sonhei você, eu tinha planos quando você estava no ventre. Ele diz, ei, eu fiz votos por você para Deus, eu sonhei, eu projetei. Para quem você está perguntando qual é o seu valor? Quem você está perguntando qual é o seu valor? Aqueles que te desprezaram, aqueles que não te valorizaram, aqueles que te rejeitam, aqueles que te chamam de nada. É interessante que o apóstolo Pedro, no capítulo 2, no versículo 9, ele faz questão de dizer, ei, vós sois o quê? Raça eleita,
sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Foi o povo que o Senhor chamou para o fim de anunciar as obras do Senhor. O Senhor os tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, assim diz a Bíblia. É isso que nós precisamos entender. E a pergunta eu preciso fazer para quem? Para quem sonhou comigo, para quem idealizou a minha vida, para quem tem planos para mim. Quando nós conhecemos o apóstolo Paulo em Efésios, no capítulo 1, ele diz no verso 3: bendito seja o Deus e Pai de toda consolação. E aqui ele nos chama a atenção para encerrarmos. Ele está se referindo às bênçãos do Senhor. Esaú não deu valor, mas Esaú tinha algo de Deus que era incalculável. Incalculável. Não tinha como calcular o valor daquilo que Esaú tinha. Ele achou que não valia nada. Talvez assim como você que está aqui nessa noite, você diz: quanto eu valo? Qual é o meu valor? Talvez você já tentou calcular o valor da sua pessoa. Eu quero dizer que você não tem preço. Quero dizer que o seu preço é incalculável. Você vale tanto, mas tanto, que Deus te comprou com o precioso sangue do Cordeiro. O apóstolo Pedro, a partir do verso 17 do capítulo 1, ele faz questão de ressaltar que nós não fomos comprados nem por ouro, nem por prata, mas pelo precioso sangue de Cristo. Nós sabemos então que Ele nos amou de tal forma que morreu por mim e por você. Nós sabemos que Ele foi para o madeiro por mim e por você. E nós precisamos entender que Ele tinha um projeto, um sonho sobre a vida de Esaú. Ele deu a Esaú naquele momento. A primeira coisa que Ele dá a Esaú, quando Ele diz: não, você é o primogênito, Ele dá a Esaú então o direito de liderar a sua família, liderar a sua casa. Eu quero dizer que você nasceu para ser líder. Você nasceu para governar. Você não nasceu para ser governado. Você tem direito de escolher, de tomar as suas decisões. Nós sabemos que a Bíblia diz lá em Gênesis 1:26, o Senhor diz: façamos o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. No verso 27 ele vai dizer, e ele diz no verso 28, que esse homem era para governar sobre todas as coisas. Nós sabemos então que o homem nasceu para liderar. Deus então concede a Esaú, além do direito de liderança, Ele concedeu a Esaú bênçãos espirituais. Bênçãos espirituais incalculáveis. Você e eu temos bênçãos espirituais. Em Efésios capítulo 1, observe o texto, no verso 3 e verso 4, ele vai dizer: bendito, volta um pouquinho, verso 3: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em regiões celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Verso 5: e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então ele está dizendo: ei, eu não só tenho bênçãos para vocês, mas eu os elegi, eu os separei, eu os predestinei, eu os outorguei a autoridade de serem filhos de Deus. E além de tudo, ele dá a Esaú o direito de prosperar. De prosperar. Eu não estou falando aqui de teologia da prosperidade, mas nós sabemos que muitas vezes Deus outorga em você o direito, a bênção de você poder prosperar. A Bíblia faz questão de dizer que Jó era o homem mais rico do Oriente e do Ocidente. Jó, depois que passou por tudo aquilo, a Bíblia diz que ele recebeu tudo em dobro novamente, porque Deus tinha algo com ele, algo particular com ele. Deus estava com ele em todo tempo, em todo instante, da mesma forma que Deus está com cada um de nós. Qual é o seu valor? É possível calcular o seu valor? Eu não sei como você tem se avaliado, eu não sei como você tem se enxergado, mas nesse momento eu quero que você curve a sua cabeça. E se você sentir em seu coração que tem algo entre você e Deus, onde muitas vezes você tem sentido um fardo, você tem olhado para a sua vida e digo: não, eu não tenho valor,